os convido a abrirem comigo a palavra do Senhor para a mensagem na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Abram comigo a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso de número 25. Efésios, capítulo 5, a partir do número 25 da palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração ao Senhor neste momento. Converse com Deus por alguns instantes. Querido Deus, nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor, nesta manhã de domingo, venha falar ao nosso coração. Venha, ó Deus, edificar as nossas vidas. Queremos realmente aprender do Senhor, queremos realmente receber, ó Pai, daquilo que o Senhor, na graça maravilhosa Tua, tem reservado para nós nesta oportunidade. Graças te damos por cada irmão, cada irmã. Graças te damos, ó Pai, por cada visitante que está conosco nesta manhã, pela primeira vez, que estão retornando nesta manhã à casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los em Cristo Jesus. Obrigado por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ou onde acompanhar em outros momentos devido à gravação. Que o Senhor possa derramar graça e bênção sobre cada um de nós, Pai. Peço ao Senhor que abençoe cada irmão que está aqui no templo, aqui no santuário, que cada um de nós possamos sair diferentes da forma como nós entramos, sairmos tocados, fortalecidos, guardados, sustentados pelo poder do Senhor. Fala, ó Pai, ao nosso coração, é a nossa oração também em todas as igrejas, nesta manhã, onde a palavra está sendo pregada, que haja um grande avivamento, é nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Chegamos já no capítulo 5 desta magnífica, bendita, poderosa e maravilhosa carta, a carta de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos apenas. Eu quero fazer menção no início, quando Paulo, lá no verso 18, ele faz esta oração: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo, então, ao iniciar esta carta, ele está orando ao Senhor, ele está clamando ao Senhor que os olhos do nosso coração sejam iluminados. O que Paulo está dizendo, em outras palavras? Que o nosso entendimento seja iluminado, que haja compreensão, que possamos assimilar bem
a palavra do Senhor, que possamos assimilar bem aquilo que o Senhor, na sua infinita graça, quer ministrar a nós. E os irmãos lembram que eu já falei aqui, o capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala sobre a doutrina. E no capítulo 4, 5 e 6, ele fala da prática da doutrina, ensinando que não tem como, é impossível divorciar, separar a doutrina da prática ou a prática da doutrina. Nós que somos cristãos, devemos ir à palavra do Senhor e vivenciar a palavra do Senhor ao nosso coração. E ao chegar no capítulo 5, nós lemos semana passada, estudamos o verso 22, 23 e 24. Eu disse que muitos ao lerem o verso 22, 23 e 24, já pensam e ligam esses versos à expressão submissão, onde o verso 22 afirma: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nós estudamos esses 3 versos na semana passada, e muitos ao lerem já vai na palavra submissão. Eu disse que isso não é correto, porque o que Paulo está dizendo aqui, se nós queremos agora aplicar tudo aquilo que aprendemos na vida prática, para uma vida abençoada, porque Paulo vai trabalhar do verso 22 ao 33, do matrimônio, depois no 6 ele vai falar sobre o lar, e depois sobre o trabalho, e por aí vai, e Paulo está ensinando o seguinte: nós precisamos voltar à origem, nós precisamos ver como foi que Deus criou, o que Deus fez, qual a forma que Deus fez, e se há uma confusão generalizada nos dias atuais, se há umas tormentas nos dias atuais. Nós falamos aqui que no ano de 2021, portanto, o ano passado, só no Brasil, oficialmente, selado em cartório, assinado em cartório, oficialmente, fora os casos que não se tornaram oficiais, foram cerca de 82 mil divórcios no Brasil. Cresceu assustadoramente, mais de 40%, e muitos vão dizer que é por causa da pandemia, que aí não podiam sair de casa, né? Ficavam em casa, as brigas iniciavam, né? Não saia de casa, fique em casa. Aí acabou a mulher ficando em casa, e o marido saiu, o marido ficou, a mulher saiu, e houve aí 82 mil divórcios em cartório, arredondando, é 81 mil e pouco, eu estou arredondando para 82 mil, fica mais fácil, vai entender. Mas o que a Bíblia está dizendo? Se tudo está dando errado, volte à origem. Como foi que Deus criou o homem e a mulher? Para que Deus criou o homem? Para que Deus criou a mulher? Qual foi o momento que a mulher fora criada? Qual é a missão do homem? Qual é a missão da mulher? Ou seja, se queremos reestruturar as nossas vidas, se queremos reestruturar as nossas famílias, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar à origem. As pessoas gostam de inventar. Eu lembro, há muitos anos atrás, esses irmãos vão lembrar também, que havia uma propaganda na televisão, eu não lembro agora qual era o ano, mas a propaganda dizia, no ano tal, dizia o número do ano, tente e invente. Não sei se alguém lembra dessa propaganda. No ano tal, tente, lembra, né? Só os mais jovens vão lembrar aí, só os mais jovens, só os bonitos vão lembrar, né? Os feios não lembram, só os bonitos. Quem lembra? Aí, ó, tá vendo? Só os bonitos, aí, ó, estava falando, né? No ano tal, tente e invente. Aí um pastor da igreja presbiteriana, ele soltou um slogan também. No ano tal, nem tente, nem invente, seja apenas um bom crente. Achei fantástico, né, a criatividade dele. No ano tal, nem tente e nem invente, seja apenas um bom crente. Aleluia, louvado seja o Senhor. O que ele queria dizer? Certamente, volte à Bíblia, o que a Bíblia está dizendo. Aí vem os movimentos feministas, os movimentos não sei lá do que, movimento disso, daquilo, daquele outro, as associações se levantam, os grupos se levantam, as fundações se levantam, tantas coisas se levantam para ir contra a palavra de Deus. E tanta confusão é gerada. A Bíblia é o manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Todo aquele que despreza a Bíblia e quer inventar ou fazer de outra forma, acaba se dando mal.
porque a Bíblia está aqui como manual de Deus. E um livro escrito há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Eu comentava ontem na pregação aqui, no My Family, que uma pessoa me disse, após um aconselhamento, eu li um texto para ela, ministrei para ela, ela disse, olha, esse texto foi escrito para mim. Foi escrito para mim. Literalmente, tudo que eu estou passando para a minha vida. Aí nós vemos quanto a Bíblia é atual. Não tente e nem invente, seja apenas um bom crente, usando a palavra do pastor, em nome de Jesus. E este texto nós vamos estudar aqui. Paulo vai trabalhar sobre um assunto muito importante, que é relacionamento. Relacionamento. Qual é o relacionamento que Paulo vai trabalhar nos versos 25 ao verso 33? Ele vai falar em dois aspectos do relacionamento. Paulo, ele junta duas coisas. Primeiro, ele fala do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E depois, em segundo lugar, o relacionamento do marido com sua mulher. O relacionamento de Cristo com a sua igreja e o relacionamento do marido com sua mulher. Veja que você que leu o texto comigo, que já leu este texto, já está vindo a compreensão deste texto. Paulo aqui, ele trata da doutrina. Se você quer ter um bom relacionamento com a sua mulher, relacionamento na vida conjugal, matrimonial, você antes precisa ver o relacionamento como é de Deus com a sua igreja, de Cristo com a sua igreja. Veja que novamente Paulo traça a doutrina. Há pessoas que dizem assim, eu não gosto desse negócio de doutrina, eu gosto de coisa prática. Doutrina eu estou fora, eu quero prática. Ele só vive quebrando a cara. Nós devemos sim crer na palavra do Senhor. Doutrina é Bíblia, é a palavra de Deus. Então Paulo trabalha aqui dois relacionamentos. Primeiro, de Cristo para com a sua igreja, e depois o relacionamento que deve ser do marido para com a sua mulher. Vamos ver então, inicialmente aqui, amados, pela graça do Senhor, vamos estudar e saber que antes é necessário enxergar o ensino e sujeitar ao mesmo. Se eu aprendi o ensino, consegui enxergar o ensino, agora eu preciso me sujeitar ao ensino. Como é o relacionamento de Cristo para com a igreja? Paulo vai tratar aqui 5 verdades tremendas e poderosas para você e para mim, para a nossa vida. Ele vai voltar a Cristo, ao Senhor Jesus. Primeira verdade que Paulo vai dizer, que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Veja no verso 25, no finalzinho do verso 25, diz assim: Cristo amou a igreja. O relacionamento de Cristo para com a igreja está fundamentado e alicerçado no amor. Não é em outra coisa a não ser o amor. Todos sabem de cor e salteado João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, porque Deus amou ao mundo, ele é inenarrável. Não há como expressar a profundidade, a grandeza do amor de Deus para com a sua igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como expressar, ele é inenarrável. De tal maneira, não tem como narrar a profundidade do amor de Deus. O amor de Deus para com a igreja, ele é incondicional. Ele amou a igreja. Não diz que havia coisas boas na igreja, a igreja somos nós, não havia coisas boas na igreja. Diz que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, ele nos amou. O amor dele, então, é incondicional. O amor de Deus para com a igreja, para conosco, ele é também dadivoso, porque o amor dele fez com que ele doasse, desse, ofertasse o que ele tinha de melhor para nós, que fora seu Filho Jesus Cristo.
E o amor de Deus para com a igreja é o amor inseparável, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí já dá uma mensagem de uma hora. O amor, incondicional, o amor inenarrável, o amor dadivoso, o amor inseparável, porque Deus amou a igreja. Cristo amou a igreja. O que Paulo está dizendo? Olha, Cristo para com a igreja é o amor, não é outra coisa. Nós vamos falar mais sobre o amor daqui já já. Cristo também se entregou por ela, ainda está no verso 25, ele se entregou pela igreja. Eu quero lembrar os irmãos alguns versículos bíblicos. Veja o que diz Gálatas 2:20. Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Veja agora, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20 fala que o Senhor amou a igreja, ele se entregou pela igreja. E Paulo diz que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não entregou uma outra coisa, ele não entregou um objeto, ele se entregou. Ele se entregou. Efésios 2:20, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, em Cristo. Porque ele se entregou, nós temos redenção, fomos redimidos. Redenção é a ideia de ser resgatado. Algo estava penhorado e você resgatou, foi redimido, foi trazido de volta. E você, além da redenção, você tem a remissão. Remissão, o que é remissão? Remissão não é uma missa grande, uma remissão. Não, remissão quer dizer o perdão dos nossos pecados. Nós temos o perdão, a remissão dos pecados, por causa da graça dele. E aí Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja que o sangue dele não tem mácula, o sangue dele é perfeito, sangue de cordeiro sem defeito, precioso sangue. Então foi o sangue de Jesus, ele se entregou, ele nos redimiu. Veja que Paulo, ao tratar sobre relacionamentos, sobre matrimônio, ele fala do relacionamento da igreja para com Cristo e Cristo para com a igreja, baseado no amor, baseado na entrega, baseado neste sacrifício. Ele se entregou por ela. Mas a Bíblia diz ainda que ele a santificou, o verso 26. O verso 26 vai dizer para nós lá, para que a santificasse, diz o verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que o Senhor fez? Ele a santificou, para que a santificasse, tendo-a purificado. Se ele a purificou, se ele a santificou, antes ela não era pura, antes ela não era santa. Se ela não era santa, se ela não era pura, ela era cheia de defeito, ela era cheia de falhas, ela era cheia de erros. Ao olhar para a Bíblia você vai perceber que, eu já disse o texto, vou repetir, que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem amor maior do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele deu a própria vida em nosso favor. O sangue foi derramado. Não foi um sangue de um cordeiro, de um bode, de um cabrito, foi o sangue de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Você não vai viver o matrimônio correto, o relacionamento correto, se antes você não conhecer o sangue de Cristo. Você não pode querer estar buscando prosperidade material, financeira, na saúde, sem conhecer o sangue de Cristo. Você precisa conhecer o sangue de Jesus. Se você não tiver essa experiência, você não vai viver o verdadeiro evangelho. Olha que coisa linda. Agora eu volto aqui ao verso 26. Ela não era santa, ela não era pura, ela era impura,
Mas o Senhor a purificou, ela era suja, perdida, o Senhor a santificou. Santidade é a ideia de separar. Eu estou separando para mim, eu estou trazendo para mim, eu estou tornando santa. Agora, irmãos, a grande pergunta é essa, o texto vai revelar para nós, nessa grande pergunta, o texto vai trazer para nós aqui, olha lá, tendo-a purificado veja comigo, por meio da lavagem de água pelo quê? Pela palavra. Como que você gera santidade e pureza? Lendo a Bíblia. Como que o Senhor realiza isso em nós? Lendo a Bíblia, praticando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, debruçando sobre a Bíblia, amando a palavra do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me santifique. Senhor, eu quero ser santo. Eu estou buscando santidade. Aí você fala, você está lendo a Bíblia? Ah, eu não estou lendo não, mas eu tenho orado muito por santidade. Não vai adiantar nada. Ah, eu estou querendo ser puro e eu estou buscando a pureza. Eu participo de congressos, de retiros, de acampamentos. Eu quero pureza. Leia a Bíblia? Não. Ouve a Bíblia? Não. Está ouvindo mensagens? Não. Está ouvindo pregações? Não. Vai ser purificado? Não. Porque o Senhor purifica por meio da lavagem de água pela palavra. Ele não está falando aqui do batismo, ele está falando do poder da palavra. E quando você é lavado pela palavra, você evidentemente vai buscar o batismo, em nome de Jesus, que é um sinal da graça de Deus nas nossas vidas. Mas a purificação vem pela palavra. Santifica-me na palavra. A verdade é a palavra. Então o Senhor escolheu uma igreja, são pessoas que não era pura, que não era santa, e Ele a santifica pela palavra. Se queremos jovens e adolescentes e crianças santificados e consagrados, o que eles precisam fazer? Ler a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra, viver a palavra. Por isso que eu falo aqui que todos os nossos líderes, liderados, têm que estar baseados na palavra. Todo e qualquer encontro, todo e qualquer retiro, que só vira em oba-oba e brincadeira, não serve para nada. Gera diversão, gera gargalhada, gera brincadeira, mas se não tiver palavra, irmãos, não tem nada, não adiantou nada. Foi apenas um momento de confraternização, um momento de regozijo, mas o que vai edificar é a palavra de Deus, em nome de Jesus. O Senhor, ao santificar, ao purificar a igreja, Ele usou o poder da palavra. Por isso que eu digo e repito, que há poder na palavra de Deus. Amém, irmãos? Poderia citar aqui inúmeros textos do poder renovador, transformador, vivificador, restaurador da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Há poder na palavra de Deus, Ele a santificou por meio da palavra. O cristão precisa ler a palavra. É gostoso quando ouvimos e temos ouvido pessoas nos dizendo, podia nos ensinar a ler a Bíblia? Quarta-feira tivemos um encontro muito bacana aqui na igreja. Eu e a Karine Rizardi, falando sobre depressão, né, Karine? Foi benção. E alguém me ligou e disse assim na quinta-feira, pastor, me ensina a ler a Bíblia. Que coisa linda, né? Eu quero aprender a ler a Bíblia. Eu quero aprender a ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus, irmãos, é poderosa. E todo o nosso bate-papo aqui for em torno da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O que ela ensina? O que ela traz? Porque tanta gente está vivendo uma vida tão perturbada, inquieta, porque desconhecem a palavra, porque desvalorizam a palavra, não meditam na palavra. E a Bíblia manda meditar nela de dia e de noite.
não é só nas férias. Ou aquele que, quando sai de férias, deixa a Bíblia guardada na gaveta e fala, não, estou de férias, não vou ler a Bíblia. Sai de férias numa igreja e pede para orar, fala, não posso orar hoje que eu estou de férias. Né? Tirei férias de Deus. Férias da igreja. Medite na Bíblia. Deus a santifica por meio da palavra. O Senhor também a apresentou transformada. Veja aí comigo, verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor a transformou. Olha lá, ela apresentou transformada. É o verso 27. Ele apresentou agora uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. A ruga, sinal talvez de velhice, ou alguma doença, etc. Mas ele apresentou a igreja sem ruga, sem coisa, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e sem defeito. O Senhor pega uma igreja, igrejas são pessoas, Ele pega pessoas impuras, sujas, não santas, Ele aplica a palavra, Ele as santifica, Ele as purifica e as apresenta. E apresenta aonde? Apresenta ao mundo uma igreja gloriosa, uma igreja que não tem mácula, não tem ruga, uma igreja agora santa. Ele diz sem defeito. Olha a graça dele. Por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso por amor a nós, por amor a Deus Pai, a missão a nós, em nome de Jesus, honrando a Deus, servindo a Deus, como já preguei aqui em outros momentos. Veja, ele apresenta santo e sem defeito. Ele não está vendo os defeitos, porque quando ele a remiu, quando ele praticou a remissão, ele nos tornou perfeitos. Pessoas oram dizendo assim, Senhor, eu sou eu sou o maior de todos os pecadores. É certo isso? Mas Paulo disse que ele é o pior de todos os pecadores. Ele era. Quando a graça de Deus veio sobre ele, deixou de ser. Você não pode orar dizendo, Senhor, eu sou um pecador, o pior de todos. Deus vai dizer para você, então, aceita Jesus, muda de vida. Aí você dobra o joelho e fala, Senhor, perdoe agora a multidão dos meus pecados, me limpe totalmente, me purifique totalmente neste momento, Senhor. Aí você faz oração de perdão de pecados, aí você levanta e pede para você orar de novo, você vai fazer de novo, Senhor, me perdoe a multidão dos meus pecados. Mesma coisa, ladainha. É ladainha. Se Deus te perdoou, se Deus te purificou, se você tomou posse dos perdão dos pecados, você está puro. Amém, irmão? Você está santo? Você não tem defeito? Igreja sem defeito. Mas pastor, eu estou propenso ao erro. É verdade. Eu sou propenso a pecar. É verdade. Mas não porque você é propenso a pecar, você está em pecado. Porque se você pecou, pediu perdão, está perdoado. Não é assim como os irmãos creem? Amém? Está perdoado. Agora, Senhor, eu não sou digno de falar contigo, porque eu não presto, eu não valo nada. Mas Deus olha do céu e fala assim, que diacho é? Não, isso não fala, né? Eu olho do céu e falo assim, que coisa é essa? Que coisa é essa? Olha o que aconteceu na cruz. Olha o sacrifício. Olha o amor demonstrado, porque amor não é algo falado, ele é demonstrado em nome de Jesus, amém, irmãos? Ele demonstrou na cruz. Ele não disse, eu amo vocês. Como nos relacionamentos, nas conversas, a pessoa fala um para o outro, meu querido, oi minha querida, nunca viu na vida, né? E fala, meu querido, minha querida, nunca viu na vida. Essas palavras jogadas ao vento. Mas o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário.
O que Paulo está dizendo? Você não consegue viver um matrimônio, casamento, sem entender o relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Você precisa entender isso primeiro. Você precisa viver isso na sua vida. E diz aqui, ele cuidou e alimentou, no verso 29, como também Cristo faz a igreja, diz o verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O Senhor alimentou a igreja, o Senhor cuidou da igreja, Ele está cuidando de nós. Se Ele está cuidando e alimentando, está dizendo para você e para mim, olha, nada vai te faltar. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, nada vai te faltar, porque quem cuida de você é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O que será da minha vida agora? Quem poderá me defender? Não é o Chapolin, não. O Senhor já está te defendendo. Ele está cuidando de você. Ele ama você. E a Bíblia diz, aquele que Ele os amou até o fim. Fui moço já agora, tem idade do érito, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, né? Diz a palavra. Mas jamais vi o justo desamparado. Veja aqui, Ele amou 5 coisas, Ele se entregou, Ele santificou, Ele apresentou, Ele está cuidando e alimentando a igreja. E essa igreja gloriosa, vou voltar aqui, esta igreja sem mácula, nem ruga, ela tem que tomar posse disso. E quando nós não tomamos posse disso aqui, meus irmãos, dessas verdades maravilhosas, nós vivemos cabisbaixos, nós vivemos deprimidos, nós vivemos de farol baixo, lamentando a vida. O Senhor olha para a igreja e vê algo glorioso. Você se vê assim? Você se vê como um cristão sem mácula, sem ruga? Eu estou velho, quanta ruga. Ele tira tudo. Tira tudo. Irmãos, nós somos jovens demais, que tem eternidade para viver, então somos jovens demais. Mas você se vê assim. A pergunta é, você se enxerga como o Senhor Jesus te enxerga? Você vê a igreja como o Senhor Jesus vê a igreja? É assim que nós nos vemos? Ou nos vemos como coitadinhos? Sabe aquela autocomiseração? Autocomiseração é a coisa do inferno. Autocomiseração é coisa do inferno. Parece uma autopiedade, mas não tem nada a ver com piedade. Tem a ver com estupidez mesmo, ignorância. Pois a igreja precisa se ver como Jesus a vê. Agora imagina a igreja se vendo assim, como estamos ouvindo hoje, como o culto, a adoração, a celebração se manifesta. Para cima, em nome de Jesus. A gente vai cantar, como eu brinco aqui, rompendo em fé e não morrendo em pé. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ele fala nos versos iniciais do relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Aí depois ele vai falar sobre o relacionamento do marido para com a mulher. Notaram que primeiro ele fala da doutrina? Ele fala de algo espiritual, para depois falar de algo terreno. Ele diz, como deve ser o relacionamento do marido para com a mulher? Em primeiro lugar, amai vossa mulher. Aí alguém fala, mas no verso anterior, verso 22, ele manda a mulher ser submissa.
No verso 25, ele manda o homem amar a mulher. Quer dizer que a mulher não precisa amar o homem. Tem nada a ver com nada a ver. Nada a ver. É só o homem que tem que amar, a mulher não precisa. Nada a ver. Nada a ver. É lógico que aqui está implícito a mulher amar o marido e o marido amar a mulher. Aos dois. Mas ele diz: amai vossa mulher. Está escrito. Maridos, amai vossa mulher. Esses dias alguém leu que maridos, amai vossas mulheres. É certo, se você, além da sua esposa, tem 3 filhas, aí é vossas mulheres. Não tem problema. Mas a mulher é uma só. Amém? Amém? Não nós tem um amém? Não, vocês vão para Catar. Catar coquinho, como diz o Alberto. Maridos, amai vossa mulher. Olha o que ele diz: como também Cristo amou a igreja. O amor, há 3 tipos de amor. 3 tipos. No grego, há o amor eros, há o amor filéu, ali está escrito no grego filia, e ao amor ágape. Você quer ler em grego, lê do lado direito. Quer ler em português, transliterado, lado esquerdo. Amor eros, filéu ou filia e ágape. Amor eros na Bíblia, no grego, é o amor sexual, erótico, tomado de sexualidade, eros, sexual, atração física. O amor filéu, filia, está escrito ali em grego, é o amor de amizade. Eu gosto de você, filéu. Jesus chegou a Pedro, após traí-lo, diz: Pedro, tu me amas? Filéu. Pedro diz: filéu. Senhor, eu te amo. Filéu. Pedro para Jesus. Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu gosto do Senhor. Jesus: Pedro, se realmente filéu gosta de mim, tu sabes todas as coisas e eu gosto do Senhor. Mas quando Jesus pergunta a Pedro, ele usa ágape. Pedro, ágape. Pedro, filéu. Pedro, ágape. Pedro, filéu. Pedro, realmente filéu? Sim, filéu. Eu gosto do Senhor. O que é o amor ágape? Amor ágape é o amor sacrificial. É o amor que leva a doar, doar-se. O Senhor amou o mundo, ágape. Ele se sacrificou pelo mundo. Ele se ofereceu pelo mundo. Ele não simplesmente gostou do mundo, teve uma amizade pelo mundo, filéu, amor filéu, amizade. Ele sacrificou pelo mundo. O problema das pessoas que falam em amor hoje, falam do amor eros ou do amor filéu, mas não falam do amor ágape. Precisamos resgatar o amor. Mas que amor é esse? É o amor ágape, sacrificial, que leva você a se doar. Quando a Bíblia diz: maridos, amai vossa mulher, ágape, como Cristo, ágape, amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. 1 Timóteo 1,7, veja agora. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí você pergunta: o que este texto tem a ver com Efésios? O que este texto tem a ver com o que nós estamos falando? Que ele não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O que o Senhor está ensinando? Que nós devemos amar. Amai vossa mulher no poder temperado com amor. Poder temperado com amor.
Se a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, o marido tem que amar a sua esposa, e ao mesmo tempo ele fala do amor ágape, e Paulo diz que Deus não deu espírito de covardia, mas de poder e de amor. É o poder temperado com amor. Não é você ser um carrasco, um autoritário, mas este poder que Deus te deu, ele é temperado com o amor, feito em nome do amor, e não algo de mão pesada, de soberba, de autoritarismo, mas com amor. Poder temperado com amor. Você não vai, sei lá, agir de outra forma, mas com amor. E amor, amou, né? Amor está escrito amou, na verdade tem que ser amor, está escrito amou. Amor como fruto de quem? Do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, Gálatas 5:22. Você só consegue viver se você estiver cheio do Espírito Santo. Porque este amor ágape é fruto do Espírito Santo. Este amor ágape é só para aquele que passou por uma experiência transformadora com Jesus. Este amor ágape é só para aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Este amor ágape vai amar, amou como fruto do Espírito Santo, amou como fruto do Espírito Santo. Você só vai viver se você tiver o Espírito Santo de Deus. E só tem o Espírito Santo de Deus quem tem Jesus. E só tem o Espírito Santo de Deus quem tem Jesus. E só ama o amor ágape quem tem Jesus. Então casamento bíblico abençoado é coisa para cristão, não é para qualquer um. Sem conversão não há casamento abençoado, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem Jesus. Quem tem Jesus vive o fruto do Espírito, que é o amor. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente casado bem, é maravilha, só falta converter. Só falta converter, falta tudo. Que se ambos morrerem, vão ambos para o inferno. Ambos, é o que a Bíblia diz, tem que passar pela experiência da conversão. Esse negócio, falando, é tão bonzinho, só falta converter, falta tudo. Deus não vai dizer assim, você foi tão bonzinho na terra, entra no céu, entra. Vai dizer, não, a porta fechada. Biblicamente falando, matrimônio abençoado somente para aquele e aquela que aceitou Jesus no seu coração e vive o amor ágape. O amor ágape é fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz lá no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai viver este amor que não é palavra, nem só sentimento, ele é ação e reação em nome de Jesus. Amém, irmãos? É o que Paulo está ensinando aqui. Vamos para frente. Marido para com a mulher, amai vossa mulher, poder temperado com amor, amor como fruto, e diz, não são dois, são um. Veja os versos 28, 29, 31 e 33, vamos ver na Bíblia aí, versos 28, 29, 31 e 33, 28 diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, versos 31 e 33, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não obstante, vós cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ou seja, versos 28, 29, 31 e 33, não são dois, são um. Não é agora duas pessoas, mas uma pessoa. Pela graça maravilhosa de Deus, amém, irmãos? Não é o que é meu, o que é teu, mas o que é nosso. Ah, nós vamos casar, estamos pensando em casar, mas antes vamos fazer aqui um pacto antinupcial, um contrato, o que é teu e o que é meu. As pessoas já começam assim, porque não quero dividir a minha herança com você, e você não quer dividir a sua comigo, então o que é meu, o que é teu é teu.
Já começa errado. Já começam pensando no divórcio, mas se não der certo, nós separarmos. Mas como assim, se não der certo? Já pensou, já casou pensando em separar? Como aquele homem miserável escreveu um livro, Como Segurar o Seu Casamento, tinha casado 14 vezes. Vai ensinar o quê? Vai ensinar o quê? Não são dois, são um. Os dois é uma só carne. Ninguém odiou sua própria carne. Casou, agora é um só. Pastor, isso é muito difícil. Sim, porque casamento é coisa para pessoas fortes e não para bananas. Pastor, se é assim, então é melhor que ninguém case. Sim, é melhor que fique solteiro. Quem não tem essa concepção bíblica. Mas se casou, é até que a morte separe. Os dois são uma só carne. Os dois têm que se ver como uma só carne. Não é você lá e eu aqui, somos nós. Na alegria e na alegria. Qualquer momento, juntos, em nome de Jesus. Paulo está dizendo, verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque os dois é um só. Os casais, na minha época, quando casavam, quando eu era criança, jovem, adolescente, ainda sou um jovem, é para sempre. Se acontecer alguma coisa, é visto como exceção. Os motivos que a Bíblia dá, que ela mesma ensina, no Sermão da Montanha. Mas hoje já casam, casamento moderno. A pessoa casa, e um mora lá no Canadá e o outro mora lá na China. Não dá certo. Não dá certo. Tem que estar junto. Pessoas viajam, durante a semana inteira viajando, trabalhando, normal, tranquilo. Muitos da igreja fazem isso, sem problema algum. Mas um num país, outro no outro, não dá certo. Casamentos liberais, onde o homem está liberado para ter outro, e a mulher está liberada para ter outro, é coisa do inferno, não é de Deus. Se você não se vê com a esposa como a sua carne, a esposa não vê o marido como a sua carne, está vazio do Espírito Santo de Deus. E como resolver isto? Sangue de Cristo, conversão, transformação, mudança, em nome de Jesus. Marido para com a mulher, o que tem que fazer? Não criticar, amar. A Bíblia diz, maridos, ame vossa mulher, não a critique, ame. A mulher, não critique o marido, ame o marido. A mulher é perfeita, tua esposa é perfeita? Fala que não para ver, mas tem nem almoço hoje. Sua mulher é perfeita, sim ou não? Mas são mais corajosos. Vossos maridos são perfeitos? Minha esposa gritou, não, você gritar também. Brincadeira, não falou nada. Estou brincando. Não! Mas a Bíblia manda amar. Deixa eu dar uma orientação que prática. Na Bíblia, em algum momento Jesus critica a igreja? Não. Eu digo, para a glória de Deus, meu casamento não é perfeito, o seu também não é. Se alegre não, que o seu também não é. Mas eu nunca critiquei minha esposa por qualquer pessoa que seja. Nunca. Deus é minha testemunha. Nunca. As mulheres dizem, eu quero falar mal do meu marido. Uma vez veio uma mulher no gabinete, falar mal do marido. Eu ia falar, não deixava. Eu ia falar, não deixava. E falava mal do marido. Meu marido, eu dei um grito. Cala a boca, mulher! Deixa eu falar! Ela levou um susto.
Aí eu ministrei 1 hora também em cima dela, a palavra de Deus. Ela disse, que benção foi nosso aconselhamento, pastor, foi uma benção. E o marido disse, pastor, minha esposa está mudada, o que o senhor fez? Só mandei calar a boca. Né? Só mandei calar a boca. Esposas que vão no trabalho do marido, criticar o marido, e o marido acaba perdendo o emprego por causa disso, e ambos são prejudicados. Absurdo. Amai, amar, não criticar. Se sacrificar pelo bem dela. Você, marido, está disposto a sacrificar pelo bem da sua mulher? Jesus amou e se entregou por amor a ela, a igreja. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sacrificar pelo bem dela. Amor não é, ai, te amo, te amo. Não. Ação. Querer que seja admirada, verso 27, para apresentar, e capítulo 3, verso 10, Efésios 3:10, diz assim, para que a igreja da multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais. E o versículo 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, ou seja, marido para com a mulher, querer que seja admirada pelos outros. Ele a apresenta prazerosamente, não esconde a mulher. Ele apresenta com prazer, ele não a critica. Aquele marido criticava a mulher, você é uma doida, você não tem sabedoria, não sabe nada, não sabe tomar decisões. Ele diz, realmente eu não sei tomar nenhuma decisão, por isso eu casei com você. Toma. Então não critica, ame. Que seja admirada, o marido tem prazer em apresentar para ser admirada, cuidar, alimentar e prover, verso 29, é o papel do homem prover o sustento da casa, não seja um banana. Você, homem, tem que prover o sustento da sua casa. Minha mulher trabalha, a pessoa fala, minha mulher é empresária, trabalha, minha mulher tem profissão liberal, ela trabalha também, louvado seja Deus, não tem nada errado nisso, mas a missão é do homem. Se a mulher quer trabalhar e trabalha, louvado seja Deus, glória a Deus por isso, não tem nada de errado. Mas o homem que tem que cuidar, alimentar e prover, pastor, isso é ser machista, isso é ser bíblico. Mas eu repito, se a mulher quer trabalhar e ajudar também, não tem nada de errado nisso, nada de errado. O duro é quando o homem não faz nada. Tinha uma pessoa, deixa quieto, cuidar, alimentar e prover, é papel do homem. Desmamar, crescer, assumir responsabilidade, verso 31. O que diz o verso 31? Eis porque deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Desmamar, crescer, assumir responsabilidade. O homem desmamou do papai e da mamãe, e a mulher desmamou do papai e da mamãe, e agora eles é uma só carne, eles é uma nova família, o resto é parente. Eu vou correr para o colo da mamãe, vou correr para o colo do papai, estou brigado com o maridinho, com a esposa, vou correr para o colo da mamãe e do papai. Toma vergonha na cara e assuma a responsabilidade, resolva o teu problema. Um líder de uma igreja, ele está brigado com a esposa, e o pai da esposa era o líder principal da igreja. Ele ligou para o pai dele e disse assim, olha, a sua filha, e falou um monte de coisa. Ele disse que aquele homem me deu uma palavra que mudou meu casamento. E perguntou, qual foi a palavra que ele deu? Ele só disse para mim, o problema é teu, resolva. E desligou o telefone na minha cara. Foi realmente, o problema é meu, eu que tenho que resolver. Desmamar, crescer e assumir responsabilidade. Qualquer coisinha, o homem já corre lá para papai e mamãe. Qualquer coisinha já corre para casa, a mulher já corre para papai e mamãe. Vocês formaram uma só carne, resolva os problemas.
entre vocês, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Os dois que têm que resolver. Os dois. Desmamou, cresceu e assumiu responsabilidade. Quando fala que o Senhor apresentou a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, porque tinha problemas, tinha dificuldade, mas o Senhor resolveu. Há problema no casamento? Resolva. Mas até quando? Até Jesus voltar, vai resolvendo. Vai resolvendo. Mas só faz se estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Somente se estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe casais perfeitos. Existem casais se aperfeiçoando. Amém, irmãos? Agora isso aqui eu creio que é importantíssimo. Desmamar. Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando no linguajar? Desmamar. Casou, meu filho? Assuma a responsabilidade. Aí eu vou casar e vou morar com a minha sogra. Deus me livre e guarde. Não estou falando mal de sogra, que não posso falar mal de sogra, que na verdade só tem uma. Vou morar no quintal do sogro. Casou, filho? Tchau. Tchau, vaza. Vaza. Você não quer sair? Pede um habeas corpus. Manda embora. Manda despejar. Vaza. Eu vou casar, estou fazendo uma casinha lá no quintal da casa da vovô, do tio, de titia. Tem grande chance de não dar certo. Mas não tem onde morar, não casa. Estou disposto a morar até embaixo da ponte, pode casar. Só tem uma churrasqueira a pilha, boa, pode casar. Sabe o que é churrasqueira a pilha? Faz uma pilha de tijolos e assa a carne em cima. Churrasqueira a pilha de tijolos. Vai na benção. Quantos aqui casaram, não tinha nada? Fazia um colchão velho, de palha. Conhece alguém assim? Tinha pouca coisa, passou dificuldade, lutou muito, lutou demais. Mas Deus deu a vitória, estão juntos. E veja que desmamou, cresceu, assumiu responsabilidade, está cuidando, alimentando e provendo a esposa. Vai cuidar, alimentar e prover a mulher, dá trabalho e dá gasto. Eu vou na manicure, eu vou no pedicure, eu vou no salão, eu vou não sei na onde. Vai se arrumar, 3 horas se arrumando. O homem joga um terno e já sai pronto. Eu já durmo de terno assim, meio retinho, já acordo pronto todo dia. Dá trabalho. Mas é missão do homem. Pastor, não tem dinheiro para isso. Invista num pastel lá na feira. Na pamonha. Seu pamonha. Agora é miserável, munheca, mão de vaca. Quanto eu estou gastando com essa mulher. Veja bem, essa semana eu dei para ela R$2. Ela foi no mercado, não trouxe troco. É contar moedinha. Às vezes eu vejo pessoa no mercado brigando com o caixa porque não tem 5 centavos, 10 centavos. Deixa lá. Coisa pouca, se não tem, vai brigar com a menina, não tem culpa de nada. Coisa tão banal. Desmamar, crescer, cuidar, alimentar, querer que seja admirada, se sacrificar pelo bem dela, não criticar, amar. Paulo está dizendo assim, aí ele conclui no verso 33. Não obstante, gosto dessa expressão, vós, cada um de per si. Falei até bonito agora, né? Também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Se viver a palavra, o lar será uma bênção. Se viver a palavra, não significa que não haverá problemas. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Vim para Jesus, não tem mais nenhum problema. Às vezes até aumenta.
mas você fica firme na palavra e Deus te dá a vitória. Amém? E Deus dá a vitória em nome de Jesus. Agora eu quero encerrar dizendo que Paulo, antes de falar do marido, da mulher, ele fala de Cristo para com a igreja. Se você não entender o lado espiritual, o resto não funciona. Por isso a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.